Bom dia a todos. Estamos aqui hoje numa propriedade para mostrar um pouquinho sobre o cultivo do tomate. Para falar um pouquinho com a gente, temos aqui o professor José Ricardo Peixoto, vice-diretor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB. Bom dia, professor. Bom dia. E aqui também temos estudantes de agronomia, né, que vieram conosco hoje nessa visita. Temos a Ana, a Joyce e a Roberta. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Eu sou a professora Michele, sou coordenadora do GEORT e nós vamos falar um pouquinho sobre tomate, tanto para os alunos de agronomia da UNB, quanto para aqueles que estão aí trabalhando e produzindo tomate aí no Brasil, em Brasília e no Brasil todo. Professor, fala um pouquinho para a gente, professor, sobre essa variedade de tomate que o produtor está trabalhando aqui hoje. O senhor pode falar com a gente? Sim, professora. O produtor aqui é o Davidson, né? O Davidson, ele arrenda a chácara de outro produtor, que é o Donizete. Ele está plantando aqui, não é a primeira vez que ele planta, é um tomate tipo salada, né? Tipo saladete, na verdade, italiano, né? Que chama italiano. A variedade Cariri. Essa variedade pode ser plantada tanto cultivo rasteiro ou cultivo em varado, como ele colocou, né? Ele fez a condução livre e ele só fez uma primeira desbrota. E está conduzindo hoje com 6, 8 ramos o tomate. Veja bem que ele tem o hábito de crescimento dele, é o quê? É determinado, ele para de crescer, não termina em ponteiro, termina em caixa. Tá? A gente pode mostrar para vocês como é que funciona essa questão do hábito de crescimento. Você tem um semideterminado, determinado, indeterminado. Pode mostrar para a gente, professor? Sim, posso mostrar. É esse aqui, ó. Pode ver esse caixa aqui. Esse ponteiro. Olha só. Termina em caixa. Você não está vendo nenhum broto. Tá? Tá vendo aqui, ó. O cacho terminando o final. O outro cacho, tá? Então esse é o sistema esse tomate. Ele pode ser enquadrado pela altura do tomate sempre determinado, ou seja, tem uma boa altura. Tá? Mas que também funciona como tomate de crescimento que é limitado, vamos dizer assim. Ao contrário do tomate determinado, que não termina em ponteiro e, teoricamente, ele não para de crescer, se você não fizer o desponte. Aqui pode-se ver que eles fizeram o desponte. Tá? Para ele não crescer mais, para não diminuir o tamanho do fruto, para ele não perder a qualidade. Tá? Mas o tomate poderia ser conduzido também no sistema rasteiro. E professor, por que eles, qual é o motivo deles terem colocado esse tomate, em vez de deixar rasteiro, por que eles fizeram esse sistema assim varado? Boa pergunta. O produtor sempre quer inovar, né? Mesmo ele venda o cultivo, como o Davis falou, ele já cultivou esse tomate e com certeza cultivou no sistema rasteiro. Certamente não agradou. Tá? Por quê? A produção dele em sistema envarado, com certeza vai ser maior, porque não tem contato do tomate com a terra, né? E em termos de doença, em termos de praga, vai ser muito maior se você colocar ele no sistema rasteiro, com stand de broto, né? Porque ele não tem uma produção assim tão concentrada assim como o tomate industrial. O tomate industrial, as variedades do tomate industrial tem uma produção muito concentrada. Então, em pouco tempo você faz no máximo 2 colheitas. Os produtores de tomate industrial, eles fazem a primeira colheita para tomate mesa. Eles concorrem com o tomate mesa no mercado, porque eles pegam os maiores, os que vêm primeiro, sempre vêm primeiro, faz a primeira colheita e vende para o mercado. Depois eles fazem uma colheita única e vende para a indústria. Então, esse é o tomate de produção concentrada, esse aqui não. Um tomate de alto crescimento está ali, vamos dizer assim, semi-determinado, né? E tem o quê? Uma produção não concentrada, como é o tomate determinado. Tanto é que o grupo é italiano, o grupo Saladete. Entendi. Então, certamente ele acha melhor, né, em termos de produtividade, em termos de qualidade de fruto, menos doença e tudo mais, e um tempo maior de colheita, né? Dá mais tempo de colher porque ele vai tutorando e ele vai amarrando. Ele chegou aqui a 2 metros de altura. Muito bom. Enquanto o tomate rasteiro seria o quê? 80 centímetros de altura e tudo mais, né? Além do problema de doença e tudo mais. Professor, a gente observou aqui no campo que ele utilizou aí no sistema de condução uma plasticultura. Para que serve esse mulch, né? Ele está trabalhando com mulch. Por que ele trabalha com esse mulch Bom, no o que campo? o produtor vê de vantagem do mulch? Primeiro é a questão de temperatura. Com o mulch você mantém uma temperatura mais uniforme no solo, né? Você mantém a umidade por mais tempo, né?
protege de plantas daninhas e tudo mais, de certa forma. Plantas daninhas como a tiririca, por exemplo, o malte rasga. Tá? Como você pode ver, ó, o malte, né, a tiririca consegue romper o malte. Tá? Mas a maior parte das plantas daninhas não tem esse problema não. Tá? Aqui essa planta daninha nasceu, mas no buraquinho da planta. Da planta. Então tem essa vantagem também. Além de mais, também tem o quê? A questão de sanidade. Tá? Então você tem menos respingo de terra e porque a parte de solo sempre contamina muito, né? Principalmente a primeira desbrota. Ele fez desbrota nesse tomate no início, né? Primeira desbrota. Então, com isso, com o malte, você tem menos contaminação também da ferida que você faz. Tá? Então, uma série de vantagens que o malte, né, leva ao produtor, ou seja, o custo, né, não é tão alto assim, então compensa, né, em termos E outra coisa, é um canteiro levantado, é um canteiro baixo, né, mas é um canteiro. Também diminui a questão de erosão, né, e protege todo o sistema radicular, a rizosfera da planta. Entendi. Professor, e nós vimos aqui, estamos vendo aí que ele plantou uma planta por cova. E o senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre os tratos culturais que normalmente é feito na cultura de tomate, quando ele é tutorado, e que aqui a gente não tem, né, professor? Nem todos os tratos. Sim, boa pergunta. O tomate, gente, esses tomates hoje quase todos são híbridos, né? Então, ou seja, não compensa você plantar, fica difícil para o produtor plantar 2 plantas por cova, porque o custo vai ser muito maior, o dobro de custo de semente, né? E hoje você não gasta aí em torno de semente, né? Em torno de, conforme o custo da semente, até 20 mil por hectare. Tá? Tá variando de 10 a 20 mil por hectare só em semente. Então, se você for dobrar a quantidade de semente, o custo de produção, que o tomate é de 100 mil, vai ser mais, né? Então, por isso que ele usa uma planta por colo. E, aqui pode você ver, aqui, ó, ele fez, ó, conduziu aqui com 2 hastes, você vendo as 2 hastes? Sim. O resto ele tirou, né? As outras despontou ele aqui, ó. Ele fez aqui, ó. Tá? O desponte, tirou as brotas, né? E daqui ele deixou para condução livre. Pode ver que tem mais broto aqui, ó. E ele deixou. Por quê? Porque é um tomate que tem o quê? Um hábito de crescimento, né? Vamos dizer assim, semi-determinado. Então ele tem condição de ter uma produção maior, né? Só com essa condução livre. Ele só fez a desbrota. Poderia ter feito mais desbrota, né? Mas não, ele preferiu trabalhar assim. A produtividade aqui é uma produtividade boa, né? É um tomate, pode ver, o Cariri é um tomate bem alongado, formato de giló, que a gente diz, um tomate magrinho, não é tão cheio como o próprio Davis falou com a gente agora mesmo, mas é um tomate que não enche tanto a caixa, né? Porque se ele fosse mais oblongo, ele teria um enchimento de caixa melhor, ou seja, menos fruto para o caixa. Mas é uma condução boa de se fazer, né? Vocês estão vendo aqui é mais fácil, né? de caixa muito grande, né? Então, a questão é encher todos os cachos, né, com um bom padrão. Tá vendo aqui, ó? E aqui você pode ver, por exemplo, a aborto, abortou essa flor, né, que pode ser por temperatura alta ou questão nutricional. Aqui outra flor abortada, tá vendo aqui, ó? Amarelou aqui porque tá abortou. Ela não vai vingar, tá? E aqui foi o desponte que ele fez, né? Ele despontou, para ele não parar de crescer, tá? Então essa condução nesse tomate funciona bem, tá? Nos outros tomates com 2 guias, mas essas guias crescem no livro. Isso pode ser feito para qualquer tomate? Pode, só que a questão, cada um tem uma resposta diferente. Como esse tomate que não é indeterminado, né, funciona bem. Porque se fosse indeterminado, não daria, porque cada broto tem uma dominância apical. Aí cada broto concorre com o outro com igual condição. E aqui não. Aqui os brotos, quem prevalece são os cachos, porque os brotinhos que saem, eles ficam muito, vamos dizer, muito aquém aqui, ó, o brotinho aqui, ó. Não precisa se preocupar com tirar esse broto, porque ele não vai desenvolver. Vai ser o cacho aqui, ó. Aqui o cacho, né? Que eu estou detonando ele aqui, ó. Aqui outro cacho. Veja bem aqui, ó. Não tem. Se fosse determinado, ele teria um broto bem longo aqui e o cacho, né? Saindo mais embaixo. Aqui não. Você está vendo aqui, ó. Termina em cacho. Tá vendo o cacho? Sempre termina em cacho na axila da folha aqui. Tá ok? Aqui outra aqui, mostrando, né? Mais ali também e assim por diante. Então essa desbrota ela vai favorecer, no caso de indeterminado, ela favorece o desenvolvimento do tomate, né, aqui professor? Aqui está bem visível, professor. Olha aqui, cadê o broto aí? Está vendo caixa. Quer dizer, é um tomate determinado. Ou semi-determinado, né? Pela altura que é semi-determinado. O determinado, ele é bem baixinho, né? Que é o tomate de variedade do grupo industrial, tá? Então, tomate classificado. Eu já plantei esse tomate semi-determinado, determinado e indeterminado.
no mesmo plantio dá diferença muito grande. Indeterminado, né, cresce muito rápido, que é ponteiro, dominância apical. O semi-determinado já é mais baixo um pouco, e o determinado, produção mais concentrada, que é o caso do tomate industrial. Então essa condução livre, só fez a primeira desbrota, né, só com 2 hastes, só fez a primeira, funciona bem. Tá? Mas aí é aquela questão, virão outras variedades, virão outros sistemas de condução que vai ser melhor. Nessas condições aqui, precisa avaliar também a questão da pesquisa, a questão científica, isso é importante. Por quê? Se fizesse plantado ele rasteiro, qual que seria a produtividade? Nas condições de inverno, pode ser que a diferença é pouca. Nas condições de verão, a diferença vai ser maior porque as questões sanitárias, né? Como falei para você, é um tomate que vai colher durante muito tempo. Ao contrário do tomate industrial, que colheita é só 2, né? No máximo 2 colheitas. Uhum. Tá? Bom, ele fez também o desponte final. Já era que fez o desponte final. Tá? Fora isso, ele não fez nenhuma poda aqui, quer dizer, a condução muito livre. E detalhe, aqui, ó, o sistema de sustentação dele, ele usou um cordão sisal e um arame. Um cordão sisal, aqui um outro sisal preto, esse aqui escuro, esse branco, né? E sempre um arame. Dá mais sustentação, uma ripa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Ou seja, é trabalhoso? É, mas ele deve achar que compensa, né? Senão não estaria conduzindo com tanto, né? Com tanto cuidado assim. Tá? Então, posso dizer o quê? Linhas paralelas de condução, né? Que é muito utilizado para pimentão. A gente vai ver depois o pimentão muito utilizado assim. Uhum. Né? O tomate originalmente era usado cerca cruzada, né? Depois foi aperfeiçoando, mudando as variedades e tudo mais. Tem aqui na região de Brasília, assim como o Triângulo Mineiro e várias regiões de tomate, São Paulo, o pessoal está trabalhando bastante com esse sistema de condução semelhante ao pimentão, onde 2 hastes paralelas, né, de sisal e arame sustentam bem a planta, né? Não precisa ficar amarrando individualmente, né? Tem um certo ferimento, mas a planta se segura aqui bem. Aqui, ó. Ele colocou até umas fitinhas aqui, mas tá vendo? Não tá, aqui eu acho que tá um fitilho aqui, ó. Fitilho aqui. Ah, tá? não, mas é amarrando sisal. Aqui é a estaca, É. Pra cá acho que não tem não. Aqui, tem aqui, ó. Tá vendo? Ele amarrando aqui, mas amarrando para quê? Para não cair, né? Mas veja bem no arame não tem, ó. Ele fere, ó. É. Tá vendo? Fere um pouco a planta. Ó. Como ele pulveriza, então consegue controlar, né? Aqui outro aqui, ó. Tá? Esse aqui tem um ataque, dá para perceber, tem um ataque de traço ali. Mas depois a gente mostra. Aí, ó, tá bem ferido, ó. Uhum. Consegue ver, né? Consegue. E, professor, quando é feito, então, a desbrota, para que serve nos outros, né? Nesse caso ele não fez, mas por que desbrotar a cultura do tomate? Qual é o objetivo, né, dessa prática? Boa pergunta. No tomate indeterminado, se você não fizer desbrota, a concorrência é tão grande, né? E tanto broto que ele lança, que a produtividade cai muito. Tá? Então ele não serve para condução livre do tomate determinado. Tá? Então a concorrência vai ser grande, vai ser caro demais, né? E como ele tem um ciclo muito longo, então bem mais longo, o tomate indeterminado você pode colher durante 4, as condições favorecerem, 4 meses, 5 meses, até mais. Tá? Então esse ciclo todo longo e a produtividade vai ser menor em termos de tamanho de fruta também, o peso vai ser muito menor, né? Interessante, foi boa pergunta que a gente lembra antigamente como se plantava tomate. Não tinha tomate de variedade determinada, é tudo indeterminado. Então para a indústria plantava tomate indeterminado também, tá? Só que plantava rasteiro, o que colhesse era lucro, né? Aí depois viram que não funciona, por quê? Porque ele tem um ciclo muito longo, então fica colhendo tomate toda hora. O tomate determinado, não, a colheita concentrada, então funciona bem. Então nesse caso aqui, ó, se você plantar um tomate indeterminado, se você não fizer desbrota, vai ser tanto dreno, vamos dizer assim, em termos de ponteiro, porque, veja bem, 2, né? Você tem lá no início uma guia principal. Logo sai um broto para cá, um broto para cá, para cá, para cá. Esses brotos desenvolvem muito bem, concorrem muito. E eles soltam cacho. Então, não vai funcionar. Entendi. Professor, além disso, o senhor falou sobre o sistema de condução aqui com o mulching. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a irrigação do tomate. Que tipo de irrigação que normalmente eles trabalham com a cultura do tomate? Aqui dá para ver, então vou mostrar aqui o sistema de irrigação de gotejamento. Aqui tem uma tripa, né?
ver se eu consigo mostrar ela aqui. Ó. Aqui é a tripa, né? Dá para ver, professor. Tá bom? E aqui tem outra tripa. Entendi. Tá? São duas tripas, é. Entendi, professor. Tá dando para ver. Tá. Geralmente o que? Cada tripa dessa é 2 gotejadores por planta. Tá? Entendi. Na vazão de 2 a 3 litros por hora. Tá? Aí varia. Se a vazão é maior, um tempo menor de irrigação. Vazão menor, um tempo maior de irrigação. E geralmente irrigam todo dia. Tá? Dia sim, dia outro também. Né? Turno de rega é só 24 horas. Entendi. Tá? Principalmente quando diminui a umidade relativa, né? Seca muito. Entendi. Então faz a irrigação. A exigência é em torno de 4, nessa fase aqui já vai para 6, 7, 8 milímetros por dia. Pode até ultrapassar isso. Ou seja, 6 litros por metro quadrado. Pode chegar a 8 litros por metro quadrado. Nessa fase aqui a evapotranspiração é muito alta. Então não se trabalha menos com 8, né? O ideal é colocar tensiômetro, né, para acompanhar e tudo mais, né? Porque varia muito de um ano de um mês para outro, de uma semana para outra e tudo mais. Agora a tendência é só diminuir aumenta a evapotranspiração e diminui o que? A umidade, porque seca muito, o ar está muito seco, umidade muito baixa. Então a tendência é cada vez mais aumentar a quantidade de água, né, porque a evapotranspiração é muito grande. Beleza, professor. E aqui também a gente está observando que esse sistema aqui de cultivo de tomate, ele está em estufa. O senhor poderia falar para a gente aí vantagens e desvantagens assim, em trabalhar com estufa, professor? Muito bom. Esse é um dado interessante. O produtor também, o Davis, assim como qualquer produtor, já experimentou o tomate em cultivo a campo, né? Na estufa, apesar que o custo é alto, né? Você tem algumas vantagens, né, que são realmente consideráveis, né? As doenças dentro da estufa, a estufa protege, vamos dizer assim, de algumas doenças, né? Agora, se entrar a doença, você vai ter problema, porque é difícil você tirar a doença da estufa. Então, na entrada, controle. Não deixe aumentar a severidade. Porque se aumentar a severidade, fica difícil, porque dentro da estufa o ambiente é muito propício, o ambiente é muito homogêneo, né? Em termos de temperatura, umidade e tudo mais. Tá? Então, essa é a vantagem. Menos incidência de doença. Mas se houver incidência, tá, o controle tem que ser feito o mais rápido possível, como no campo, né? Porque na verdade na estufa o ambiente fica fechado e a doença né, ali vai disseminar muito rápido. Então as condições são mais propícias assim que entrar a doença. Esse é um ponto. Menos doença, mas se tiver doença você pode ter problema. Por exemplo, cadospóreo. Na fazenda Malunga tem sérios problemas de cadospóreo. Deixou entrar, não é que deixou entrar. Entrou a doença e agora está difícil de controlar. Sempre tem problema de cadospóreo em tomate, que no campo a gente não tem visto. É doença de estufa? Não. É questão que entrou na estufa, as condições são homogêneas, o fungo adaptou muito bem, né, com cadospóreo, e eles têm problema com cadospóreo. Outro problema da estufa também, primeiro eu falo esse problema, depois a gente faz as vantagens, né? É polinização. Tá? Aqui é uma estufa também bem aberta, não tem problema nenhum, tá? Mas a gente já viu aqui fruto com um pouco pólen, porque ele está meio tortinho. O senhor Tá? pode mostrar para a gente, professor? Por quê? Porque precisa ventilar. Né? Lá na Malunga, por exemplo, eles fazem a ventilação todo dia. Eles injetam ar. Realmente aumenta, né? O tomate é autógamo, tudo bem, mas não tem o 100% de autofecundação. Tá? E precisa também de ventilar, porque o pólen, por gravidade, cai no estigma. Né? E uma vez aberto também, aqui dentro vai ter menos insetos polinizadores. Né? Então tem esse problema. Então ventilando, você vai ter um maior possibilidade de frutificação. A Malunga também tem esse problema de aborto, né? Tanto é que eles fazem ventilação. Tá? E ele também tem a cleistogamia, ele consegue polinizar antes da abertura. Só que dentro da estufa não venta muito para polinizar bem. Quanto mais você mexer na planta, na flor, mais pólen cai no estigma. Quanto mais pólen, maior o tamanho de fruto, porque depende da quantidade de semente, né, de pólen. Quanto mais pólen, mais óvulo fecundado, fruto melhor, fruto maior e tudo mais. Tem uma correlação, porque o fruto não é partenocárpico. Então depende da polinização. E quanto mais semente o fruto, maior o fruto, né, e maior o padrão, qualidade, preço muito maior. Né? Aí se fala assim, olha, ganha-se dobrada. Não, se ganha mais do que o dobro. Por quê? Mais fruto por caixa significa que a caixa não tem o padrão tipo A ou tipo extra, vamos dizer, primeira. A caixa que tem muito fruto, o fruto é menor, então o preço é menor. Então você vai gastar
muito mais fruto na caixa e o preço é metade às vezes. Veja bem, você está pondo mais fruto na caixa para vender pela metade do preço de um fruto extra, ou um fruto tipo. Então, quer dizer, é a polinização influenciando no preço do produto. Né? Porque o tomate é uma das culturas que o tamanho faz diferença. Muito importante, né? Tanto é que essa condução dele aqui, né? Essa condução que ele está fazendo aqui, ele tem que ficar aí naquela condução, ele fez a primeira desbrota, por quê? Porque ele quer pelo menos ter uma produção padrão, um fruto de melhor qualidade, um fruto maior, porque o preço vai ser maior. Bom, vantagem agora de estufa. Então a gente falou desvantagem, a questão da polinização e a questão de doenças. Se entrar, fica mais difícil de controlar. Mas controla, né? E são as duas vantagens. E a terceira, né, o custo. Não podemos dizer que o custo é muito maior do que é mais de 200 mil por hectare. Mesmo sendo uma estufa rústica como essa, né? Então essa não deixa de ser uma desvantagem. O plástico tem que ser trocado, o plástico fura, rasga, ele tem uma vida útil de 2, 3, 4 anos. Tá? E se for um plástico muito espesso também é pior ainda, ele tem uma durabilidade maior. Só que se ele for muito espesso, o que acontece? Se vier uma ventania muito forte, pode derrubar a estufa. Já aconteceu em vários produtores. O produtor prefere um plástico mais fino, espessura mais fina, né, por exemplo 100 micra, ao invés de 200 micra. Por quê? Porque ele rasga quando vier uma ventania forte e não derruba a estufa. Porque se derrubar a estufa é pior. O Gilmar Batistelli fez mestrado com a gente, um trabalho na Malunga, um trabalho na fazenda dele, no chácara dele. E deu um vento forte, derrubou a estufa dele. Perdeu toda uma repetição, eram 4 repetições e perdeu uma. Por quê? Vento forte derrubou a estufa, uma repetição foi tudo embora. Isso eu vi. Ou seja, então o plástico tem essa questão do plástico mais fino, que tem a durabilidade menor e qualquer um vendaval mais forte rasga e não derruba a estufa. Né? Tem esse detalhe que o produtor sempre aprendeu quando apanhou, né, na verdade. Né? Bom, 3 desvantagens que a gente enumerou, né? A questão do custo, a questão da polinização e a questão da doença se entrar. Vantagem, menos incidência de doença, né? É uma vantagem. A uniformidade do ambiente leva a uma produtividade, um tempo maior de produção, uma longevidade maior, né? Fruto de melhor qualidade, né? E principalmente quando a estufa é alta, essa aqui tem uma altura razoável, pode ser bem mais alta. Né? Na Malunga, o pessoal tem trabalhado com estufa muito mais alta, porque já tiveram muito problema de aborto e temperatura alta. É muito desconfortável trabalhar dentro da estufa, gente, com temperatura alta. Né, Roberta? A Roberta sabe, né? O tanto que a temperatura alta é desconfortável, não dá para trabalhar. Tá? Essa altura aqui está boa? Não. Hoje estamos trabalhando com o pé direito mais alto, 5, 6 metros de pé direito. Tá? Quando a gente for fazer a visita na fazenda Malunga, vocês vão ver que as estufas novas deles são todas muito altas. Né? Então, essa é uma vantagem. Né? A estufa tem um ambiente uniforme, uma produção de melhor qualidade, produtividade maior, um tempo maior de produção. Né? E basicamente você tem o quê? Você tem uma produtividade no final, né? Em função da uniformidade do ambiente, em função de menor incidência de doença, né? Ou seja, qualidade melhor, e no final você tem o quê? Maior produtividade, né? E aí tem que ver a questão do custo-benefício, o custo maior da estufa, né? Entendi. Ou seja, não vai conseguir no primeiro ano? Não vai, porque tem que amortizar. Então, depois de algum tempo, vai amortizar. Aí você falou que o plástico fica caro. Só que o plástico dura um tempo, 2, 3 anos. E a estrutura está aqui, ó, o calibre tratado. Aqui dura o quê? A garantia é 15, 20 anos. Então isso aqui vai, os arcos, né? Isso aí fica o quê? Vamos dizer assim, dezenas de anos. Então tem um tempo muito grande. Então dá para amortizar o custo, né? Mas tudo tem que ser feito na ponta do lápis. Entendi. Professor, o senhor falou aí então, nessa questão de resistência a doenças e pragas, o senhor poderia mostrar para a gente e falar um pouquinho sobre, por exemplo, pragas que acometem aqui a cultura do tomate, que podem influenciar aí na produção do tomate? São muitas pragas, né? E o Davis aqui, né, tem poucas pragas, né? Está bem conduzido e tudo mais, né? Ele tem o quê? Tem vetores, né? Você vai ver que tem virose. Roberto. Né? Dá para ver aqui, ó, viroses são vetores, né? Pode ser pulgão, né? Pode ser trips, né? São vários tipos de vetores. A gente está citando 2 vetores, mas são vários vetores de virose, né? Joyce vai mostrar para a gente uma folha também que está com um sintoma bom de virose. Bom é ruim, né Joyce? Que está bem acometido, na verdade. Esse aqui também, né? Aqui, deixa eu ver mais aqui. O mosaico, tá vendo, gente? Bem mosaico. Aí, tô conseguindo focar. Isso, focou. Legal, aqui, muito também, bom. né,
Muito bom. Obrigado, Ana. Aqui na planta também você vê, ó, Joyce. aqui na planta também, tá? Beleza. O que mais? A virose, então... Aqui geralmente é pulgão que transmite, porque o trips é o vira-cabeça. A gente não viu nenhum sistema de vira-cabeça aqui. Então tem vírus hips, mosaico grosso, mosaico leve, tem vários tipos de viroses que podem, né? Tem vírus do amarelo baixeiro, não vi aqui, vírus do tupo amarelo, né? Então o que a gente viu até agora foi mosaico. Mosaico tem vários tipos de mosaico, né? Mosaico leve, mosaico rugoso, né? Mosaico latente, tá? Que geralmente são pulgões que transmitem. São pulgões e tem problema de pulgão. Bom, o que mais? Tem minadura também, tá? Laminadura também tem. Se a gente observar aqui, a gente vai achar laminadura. Olha, aqui, minadura. Liromisa, né? Tem o Idobrense, tem o Liromisa sativa e outras espécies de laminadura. Tá? Então, é de praga, então a gente pode dizer que são vetores de vírus, né? E trips também, o senhor viu? Ó, tá com a Roberta, né? Aqui mais, Roberta, mostra pra gente aí. Fala sobre o trips pra gente também, tem a traça também. A traça. Aqui, né? Desculpa, a traça. Olha, veja, a traça tá com o ponteiro, ó, tá? E veja bem que ela fez uma galeria aí no ponteiro, tá? Já fez o estrago, né? Já deve ter virado adulto já. E aqui a gente não vai ver mais ela não, tá? Dá para ver o buraco aí, ó. Tá? Então ela ataca tanto o ponteiro, ataca o cacho também, tá? E causa aborto do cacho, né? E faz verdadeira galeria aqui, ó. É verdade, professor, tá dando para ver tranquilo. Aí é o resíduo das fezes dela, né? Vê bem que ela faz um estrago, né? Ela já se foi. Esperta, né? Tudo absoluto. Tá? Essa praga, se você vê o nome nos livros antigos, Scobipalpiloides absoluto ou Scobipalpila, é a mesma, só que o nome hoje é tuta absoluta, o nome real dela, né? Foi modificado o nome. Então 3 pragas, né? Os vetores, principalmente pulgões, a minadura, a liromisa e a tuta absoluta, a traça. Tá? Ou seja, tá bom, tá de bom tamanho. Tá? Como que normalmente eles fazem um controle, professor, se tivesse muito acometido aí por essas pragas? Na verdade, começa no plantio. No plantio já se usa o quê? Inseticida no plantio. Tá? A gente chama de inseticida granulado sistêmico. Né? Geralmente são carbamatos, né? Se jogam, né? Jogam neocotinoides também, né? No plantio do tomate. Né? Esses produtos mais antigos, muito fortes, já estão saindo do mercado. Né? Que é o Têmica, o Dicarbo, o Furadan e tudo mais, já não estão sendo utilizados mais. Foi substituído por produtos menos tóxicos, né? De tarja não vermelha, mas de tarja azul ou amarela, né? E menos agressivo ao meio ambiente. Tá? Então esses inseticidas jogados no solo, incluindo os neocotinoides, eles controlam, né? Os vetores principalmente. Né? Na picada de prova, o vetor, né? Já vem ao óbito, vamos dizer assim, né? Os pulgões, os trips e tudo mais. O controle não é só feito no plantio, não.